Há um mantra que vou partilhar convosco, que é utilizado, especialmente, é utilizado na tradição tântrica do Tibete, no budismo tântrico. E vou contar um pouco da história por detrás para o mantra ter mais significado. Então, para contextualizar historicamente, creio que foi no século IX, por volta do século IX, que um mestre espiritual foi para o Tibete, passando da Índia para o Tibete. Creio que terá passado pelo Nepal, chegando ao Tibete e integrando aspectos da cultura tântrica ligado a Shiva, conjugando aspectos da prática a cultura budista, a linguagem budista, a filosofia budista. E então, esse mestre, Padmasambhava, é conhecido como um dos fundadores do Tantra tibetano. E pelos budistas tibetanos, ele é considerado uma espécie de segunda encarnação do Buda. Ou para alguns, terceira encarnação, porque também referem a outro grande mestre, Nagarjuna, como sendo, às vezes alguns dizem, esse foi a segunda encarnação do Buda. E então, nesse caso, diriam que Padmasambhava foi uma terceira reencarnação do Buda. E simbolicamente, para além de ser uma figura histórica, é invocado como uma maneira de invocar todos os seres que atingiram libertação, todos os seres movidos pela compaixão, movidos pela busca pela libertação para estar ao serviço dos outros, para libertar todos os seres do sofrimento. Então, no budismo tibetano está sempre ali no âmago das práticas, da motivação a atingir a libertação para ajudar todos os seres a se libertarem do sofrimento. Então, ao invocar Padmasambhava, é uma invocação das qualidades de compaixão. A compaixão que liberta, a compaixão que nos leva à libertação e que nos empodera para ajudar os outros a se libertarem. Se houver tempo, ainda vou dar outras camadas de interpretação do mantra, mas não quero ocupar muito do tempo agora com a interpretação do mantra. Então vou partilhar o mantra e talvez na aula seguinte aprofundamos o significado, o simbolismo do mantra. Om Ahum Vajraguru Padmasiddhi 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 Om Ahum Vajraguru Padmasiddhi
Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi 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 Hum. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Padmasambhava era conhecido também pelo título Vajra Guru. Guru significando mestre ou aquele que liberta, aquele que transporta-nos de um lado do rio para o outro lado. Uma das traduções que se atribui a um dos significados que se atribui à palavra guru, literalmente da escuridão à luz. E Vajra significa relâmpago, significa também diamante, indicando que é aquele brilho que se vê tanto no diamante como no relâmpago. E então é o Guru relâmpago. E o Tantra tibetano também é conhecido como o caminho relâmpago, a via do relâmpago, Vajrayana, indicando que é imediato no seu efeito. É uma transformação que vem com uma velocidade tremenda. O Tantra, dentro das vias espirituais da Índia, do Tibete, era reconhecido como sendo capacitando a libertação nesta vida. Uma cultura que está acostumada a pensar a longo prazo, ao longo de vidas, o percurso de libertação como sendo algo que pode levar várias encarnações. Não havia necessariamente a certeza, a expectativa de que é nesta vida que vai haver libertação. Mas o Tantra ficou conhecido como uma via que possibilita a libertação nesta vida, pela eficácia, pela transformação tremenda que induz.
Então, Padmasambhava é o Guru Relâmpago, Vajra Guru. Como eu disse, não vou entrar numa análise profunda do mantra inteiro, mas posso acrescentar mais uma coisa, que é, há muitas vezes, pelo menos duplos significados, às vezes até mais camadas de significado. Então, há o Padmasambhava como figura histórica que está a ser invocado. Há o plano que podemos chamar o plano celestial de consciência liberta, plano búdico, plano de consciência búdica, consciência livre, que está a ser invocada. É a própria invocação da nossa essência livre, nosso ser na sua natureza livre e plena. Estamos a invocar a nossa própria natureza real. E o Guru sempre simboliza isso, sempre é uma representação, uma lembrança da nossa própria natureza. E aí tem um significado ainda interior, que é a energia vital, Kundalini, que liberta, que é também energia relâmpago, energia vital a fluir e a expandir e a abrir caminho, dissolver obstáculos, dissolver os padrões no nosso sistema e a levar-nos a um estado de consciência clara, de comunhão com o absoluto. Então essa energia vital, essa própria energia que nos abre, que nos guia, que é o guia, pode ser, e que é a nossa energia vital, não um guru exterior. Isso também é Vajra Guru, própria Kundalini Shakti. Então, se tivermos alguma aversão à ideia de invocar um mestre, um guru, ou até as qualidades dos Budas, podemos considerar como invocação da energia libertadora que faz parte de nós, que é o nosso potencial a ser desperto. Alguma pergunta, alguma partilha, uma dúvida? Pode escrever no bate-papo. Sim. Embora eu vou fazer isso, mas sugiro que experimentem escrever da maneira que ouçam. Porque ao ler, vão tentar imaginar como é que se diz aquilo que está escrito, mas é um pouco arbitrário. Porque não é óbvio como é que se pronuncia quando se vê escrito. Então, ao ouvir, é tentar integrar o som. Depois, podem escrever à vossa maneira. Porque a questão não é escrever corretamente. É escrever da forma que vai ajudar-vos a lembrar como é que se pronuncia. E a realidade é que o mantra está em sânscrito. Mas os tibetanos não pronunciam da forma que os indianos pronunciariam essas palavras. Ao longo dos séculos de prática do mantra foi ficando as palavras um bocado engolidas, e a tendência para os tibetanos a entoar esse mantra é pronunciar de uma forma bastante diferente dos indianos e diferente da forma que iria parecer escrito. Então, se quiserem, podem também encontrar gravações de monges tibetanos a entoar esse mantra e podem experimentar entoar da forma que ouvem os monges tibetanos a entoarem. A minha pronúncia acaba por ser um pouco uma mescla da versão tibetana e a pronúncia mais do sânscrito.
Se eu não tivesse nenhuma familiaridade com o sânscrito, ia ser natural simplesmente adotar a pronúncia exatamente como recebi do mestre tibetano. Mas acaba por ser difícil conhecer o mantra, conhecer as palavras e distorcê-las, por assim dizer, para pronunciar de forma tibetana. Então eu vou assim um pouco pelo meio ali, permitindo que haja esse engolir das palavras, porque, aliás, vou partilhar outra história para ilustrar aqui um pouco a questão dos mantras, porque os mantras são mesmo uma prática central, tanto que outro nome para o Tantra no Tibete é Mantrayana. Eu referi a Vajrayana, o caminho relâmpago. Outro nome é o caminho dos mantras, Mantrayana, ou Guhya Mantra, o caminho do mantra secreto. Então, mantras são mesmo uma prática no âmago da tradição. E às vezes ouvimos coisas um pouco contraditórias em relação aos mantras. Ouve-se na Índia normalmente que é super importante pronunciar da forma correta. Só que depois encontramos mantras no Tibete que já não estão a ser pronunciadas da forma do sânscrito, não é? Ainda estão a usar a língua indiana, o sânscrito, mas estão a pronunciar a sua forma tibetana. Então, pode-se dizer que aí o que é mais, a pronúncia correta é aquilo que recebemos, porque recebemos o mantra empoderado, recebemos uma vibração, não só uma palavra, não só o significado literal, mas recebemos uma corrente, uma transmissão de consciência. Então, pode-se considerar e interpretar que a pronúncia correta é aquilo que vem da tradição de onde recebemos. Porque é essa corrente vibratória, é aquilo acumulado de gerações de praticantes. Então estamos a herdar toda essa energia acumulada através do mantra. E não só tentar extrair o significado do mantra em si. E isso é outra das características do Tantra, é essa metodologia de passagem das práticas de forma empoderada, de forma que a prática vem com poder, não é apenas uma técnica. Então, na Índia, no sul da Índia, estive a fazer uma espécie de peregrinação e conheci um yogi que vivia numa caverna, numa montanha sagrada, e que passei umas horas com ele e ele me falou de mantras e a dizer que as pessoas em geral estavam a perder tempo a fazer mantras, a entoar mantras de voz alta, porque o único mantra importante, o único verdadeiro mantra era Om. Era a vibração da totalidade. E quando fazemos um mantra de voz com a boca fechada, seja qual for o mantra, mas se fazemos um mantra com a boca fechada, fazendo barulho, mas fazendo com a boca fechada, geramos a vibração Om. Então essa vibração é o que fica a ressoar no corpo, ressoar no organismo, nos ossos. O Om é extraído, é gerado pelo mantra. E é esse que é importante. Então, há perspectivas diferentes. Os tibetanos, os monges, repetem imensas vezes os mantras, de forma que, e também com a ideia de que mais vezes que conseguem fazer, mais benefício vão ter. Não é o melhor que pronunciarem, é mais vezes que fizerem, mais benefício vão ter. Então, acabam por engolir um pouco o som enquanto estão ali na repetição acelerada do mantra. Querem experimentar escrever? E aí eu escrevo aqui no chat. Om, Ahum. Vou repetir. Om, Ahum.
Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. As pessoas não têm uma relação devocional, uma relação com o divino, com Deus. Às vezes o que é útil é pensar no potencial das práticas como sendo o acesso a uma inteligência maior que não tem que ser projetado como pertencendo a um Deus. Podemos entender como nossa consciência alargada, nossa consciência plena. No entendimento que vem com o Tantra, essa consciência não tem limites. Então, de certa forma, a consciência plena de cada um é o mesmo. Porque se retirarmos os limites, as fronteiras da personalidade, das memórias, das associações, identificações e deixarmos simplesmente consciência, o campo de consciência, o que é que faz com que seja meu campo de consciência ou teu campo de consciência? É simplesmente consciência. E essa consciência permeia tudo. Então, é essa consciência que para os budistas chamariam consciência búdica, para a grande parte dos tântricos da Índia chamariam consciência de Shiva, com mais ou menos equivalência ao que um cristão, pelo menos um cristão místico, poderia chamar consciência crística. O conceito de algo a qual podemos aceder que é inerente, que não é de outro, mas que é nosso por natureza. Pode não fazer parte do nosso dia a dia, pode não fazer parte do nosso estado de consciência habitual, mas é nosso. Herdamos essa consciência, mas podemos não saber como aceder a ela. Então as práticas trazem-nos maneira de aceder à nossa herança, à nossa natureza plena. Então, para quem não, como eu estava a dizer, para quem não tem uma relação devocional a uma forma do divino, nem a um guru, pode-se aceder à tecnologia tântrica através de começar a abrir-nos a esse potencial que podemos dizer simplesmente que está para além daquilo que já conhecemos. Um potencial que é infinito, ou pelo menos inconcebivelmente maior do que aquilo que está dentro de nossos conceitos, nosso entendimento, nossa experiência. Essa abertura é importante, porque faz parte do processo transformativo, transformador, essa abertura. Se há uma crença, uma convicção que aquilo que eu considero ser, aquilo que eu me considero ser, se não questionamos a veracidade dessa identidade, de certa forma pode dizer que não há um caminho tântrico possível. O caminho tântrico tem isso como uma das bases, essa abertura para nos conhecer. Se partimos da ideia de que eu já me conheço, eu sou assim, não há ali espaço para o caminho tântrico, não há potencial para integrar mais nada. E pode ser muito... Não estou apenas a dizer que as práticas não terão efeito, é mais perigoso do que isso, na realidade. Poderão ter efeito e podemos não ter maneira de integrar os efeitos. Então, a capacidade de ir nos descobrindo é importante, porque as práticas mexem conosco.
Então temos que estar disponíveis para sermos mexidos, sermos reconfigurados. Vou acrescentar uma coisa ao mantra para ser um pouco mais específico aqui na pronúncia. Pode-se considerar que o A é prolongado, o A, A, o também o U é prolongado. Portanto, são pormenorzinhos, mas fazem parte da intuação do mantra. Om Ahum Vajraguru Padmasiddhi Hum. Claro que mais que o mantra é acelerado, menos evidente que são essas prolongações das sílabas.